Olá, Shalom, Shalom para você. Que ama a palavra de Deus, ama estudar. E por isso você está aqui para ver a parte 2 do vídeo da Babilônia. Nós já vimos a parte 1, onde você aprendeu a importância da Mesopotâmia, essa região onde está a Babilônia. Mas antes você precisou aprender que a Mesopotâmia veio desde o Éden, passando pela Torre de Babel e entrando nos patriarcas e matriarcas, e você entende que essa região da Mesopotâmia, a Bíblia se desenrola, grande parte da Bíblia tem referência a esta região da Mesopotâmia. Hoje, ali onde é a Babilônia, é o atual Iraque. Mas nós vamos chegar. Nós estamos primeiro falando desta região Mesopotâmia. Nós chegamos até os Sumérios, e os Sumérios, nós sabemos que foi um império de grande florescimento e que deixou um grande legado para a humanidade. E Abraão foi retirado desta civilização, do meio dos Sumérios, de Ur dos Caldeus, para ser levado para a Terra Prometida, conduzido por Deus para a Terra Prometida. Mas o florescimento dos Sumérios deixou a sua marca na história da humanidade, como eu disse. Foi através dos Sumérios que nós tivemos a escrita cuneiforme. Os primeiros registros de escrita foi através dos Sumérios. O desenvolvimento da matemática, chegando até o que era algo de grande tecnologia, o ácabo, né? Que hoje você já deve ter tido alguma experiência com o ácabo, ou pelo menos você conheceu o ácabo. A medicina teve seu grande florescimento com os Sumérios, a agricultura, porque eles sabiam fazer canais de irrigação, e eles deixaram, como eu disse, um grande legado. Mas quando chegou no ano 1900 a.C., os amoritas, que eram um povo semita do deserto da Arábia, eles estabeleceram o reino deles na Babilônia. E eles deixaram, como não podia deixar de ser, eles deixaram um grande legado também ali na Babilônia, e ficou sendo conhecido como o primeiro império da Babilônia. O rei dos amoritas mais conhecido foi Hammurabi. Hammurabi foi no ano 1792 até o 1750 a.C. Hammurabi ficou muito conhecido pelo Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era um conjunto de leis, de 281 preceitos, leis, que ele deixou inscrito numa pedra, numa pedra de diorito, que hoje está lá no Louvre, na França, e todo mundo que passasse ia ler estes preceitos. E dentro desses preceitos, o mais conhecido é a Lei de Talião. A Lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Foi estabelecido por Hammurabi uma condenação proporcional ao ato que a pessoa tivesse cometido. Eram punições muito drásticas, muito violentas, para inibir o mau comportamento. E nós vemos que até hoje esta influência no Oriente Médio, porque há punições como aquele que rouba a mão vai ser decepada. E isso vem do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Assim também nós vemos até no Império Romano chegar a sua influência, porque as punições do Império Romano eram muito violentas. Todos que se levantavam contra o Império Romano, eles tinham condenações tais como a crucificação. Nós vemos que isto é um legado de Hammurabi, do Código de Hammurabi, da Lei de Talião, chegando até outras civilizações e chegando até os nossos dias ainda em alguns locais no Oriente Médio. Mas quando Hammurabi, que deixou o seu legado na medicina, na arquitetura, debaixo de Hammurabi teve o grande florescimento, deixando, como eu disse, os canais de irrigação. Quando Hammurabi morre,
o reino é tremendamente enfraquecido. O primeiro império da Babilônia tem a sua queda. E quando ele teve a sua queda, quem entra em seguida são os assírios. Os assírios, eles estabeleceram, Hammurabi tinha ali a sua capital na Babilônia, mas os assírios, que foi o povo que conquistou após a morte de Hammurabi, com o enfraquecimento deste reino, e os assírios, eles colocaram como capital Nínive. Aí você já entende muita coisa, porque os assírios, eles eram tremendamente violentos. Eles eram, o exército assírio era considerado o mais poderoso, organizado do seu tempo. Eles estavam constantemente sendo treinados porque eles eram um exército profissional, eles eram pagos. Então, os soldados, eles recebiam um treinamento intenso e constante. Eles eram conhecidos como a máquina mortífera da época. Ninguém conseguia vencer os assírios. Eles eram fortes, valentes, com técnicas cruéis, eles eram tremendamente violentos e cruéis, eles abriam o ventre, eles eram conhecidos por abrir o ventre das mulheres grávidas, rasgar o ventre, cegar os seus inimigos, ferir de cegueira, decepar membros dos seus inimigos, extrema crueldade. Aí você entende algo. A resistência do profeta Jonas, quando Deus deu o recado para ele ir para Nínive, para dar uma mensagem de juízo, mas se eles se arrependessem, claro, Deus os perdoaria, e foi o que aconteceu. Mas o profeta Jonas, ele tinha um bloqueio muito grande com os assírios, ele tinha medo dos assírios e ele tinha também... Ele achava que os assírios nunca poderiam ser dignos do perdão de Deus, tamanha a crueldade desse povo. Essa foi a resistência do profeta Jonas. Nós vemos outro momento na palavra com os assírios, em 2 Crônicas, capítulo 32. Eu quero que você leia comigo, no momento em que o exército assírio, comandado por Senaqueribe, cercou Judá. E neste momento, os assírios, olha a ameaça que eles mandaram, porque Judá estava cercado. Dentro de Judá tinha 2 homens que criam no poder de Deus, que era ali Isaías e Ezequias. Mas todo o povo estava intimidado, todo mundo sabia desta fama dos assírios. Então os assírios, quando viram uma resistência da parte de Judá, eles mandaram este recado para Judá e para o Deus de Judá, que está escrito em 2 Crônicas 32, no versículo 16. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Essa foi a forma dele intimidar, e todo mundo sabia que era verdade, ele não estava blefando. Ninguém resistiu a esse exército assírio, ninguém conseguia resistir. Todo mundo sabia, e Judá e os moradores de Judá sabiam que as nações vizinhas já tinham sido invadidas, já tinham sido cruelmente dizimadas por esse exército imbatível. Eles sabiam que as tribos do norte já tinham sido dizimadas por este exército cruel. E agora ele estava falando: não é o teu Deus que vai me deter. Mas ele estava enganado, Senaqueribe estava enganado. O Deus de Israel defendeu Israel e mandou um único anjo matou mais de 180 mil soldados de Senaqueribe. E Senaqueribe mesmo saiu assustado por um rumor de um ataque, ele saiu assustado de volta para sua cidade.
E Deus assim fez com que o inimigo fosse derrotado e recuasse. E este foi o grande livramento e de grande impacto para a nação de Israel, para a nação aqui de Judá no caso. Mas as nações vizinhas também ficaram impactadas. Quem é que destruiu o exército assírio? Ninguém consegue resistir. O Deus de Israel conseguiu deter e destruir o exército assírio. Isso foi uma fama incrível. Era isso mesmo que Deus queria, que todos vissem que só Ele é Deus, que só Ele é poderoso. Então, na história aqui nós estamos no momento em que os assírios eles eram imbatíveis, mas o Império Assírio sofreu um declínio. E esse declínio aconteceu no ano 612 a.C., porque eles foram conquistados com o seu declínio, com o seu enfraquecimento, eles foram conquistados pelos caldeus. Agora sim, nós chegamos na Babilônia. Os caldeus, o caldeu mais conhecido e dentro deste novo império que se levanta é Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele debaixo de Nabucodonosor, sob o comando de Nabucodonosor, lembra que os assírios, a capital era Nínive, agora os caldeus fazem voltar a capital para a Babilônia. E é neste momento que é o segundo império babilônico. E debaixo dos caldeus, ali quando Nabucodonosor ele assume a Babilônia, ele faz a Babilônia florescer novamente. O que acontece na Babilônia? Qualquer pessoa que entrasse na Babilônia seria impactada desde a entrada, porque o portal de entrada da Babilônia fazia a pessoa perder o fôlego. Aquele portal em homenagem à deusa Estar, a deusa da fertilidade, era de uma beleza incrível. Mas quando a pessoa entrava por aquele portal, ela ficava também deslumbrada por aquelas ruas largas, as edificações, os seus muitos palácios, os seus muitos templos esplendorosos a muitos deuses. Ele também tinha outras edificações que eram o zigurate, ele tinha uma forma piramidal, uma edificação com um formato piramidal, e eles tinham como que se fossem camadas, escadas, e essas escadas eles subiam e no topo do zigurate tinha um templo para adoração a deuses. E ali eles sacrificavam, crendo que dessa forma os deuses desceriam e se agradariam das ofertas e eles teriam proteção e eles teriam poder. Mas tinha um zigurate que era diferente. Esse zigurate ele foi construído com 90 metros de altura e qualquer pessoa que entrasse na Babilônia seria tremendamente impactada pela beleza deste zigurate, pela sua majestade, pelo seu tamanho. E não era só isso que tinha na Babilônia. A Babilônia também era conhecida pelos seus jardins suspensos, que era a sétima maravilha do mundo. A Babilônia também era uma central de comércio. É ali na Babilônia que a astronomia, a matemática, a música, a arte teve o seu melhor momento. Foi o epicentro cultural do mundo. E ali tinha ainda, além dos jardins suspensos, a Babilônia ela exalava riqueza, poder, glória. Ali também era o deus Marduk, era o seu principal deus. Já falamos da deusa Estar, mas o deus Marduk, em homenagem ao deus Marduk e a Merodach, foi levantada uma estátua de 22 toneladas de ouro. Talvez tenha sido essa a estátua que Sadraque, Mesaque e Abdenego teriam que se dobrar e por não terem se dobrado foram levados para a fornalha de fogo. Também os canais de água eram era uma tecnologia incrível para a época que tinha ali na Babilônia. A engenharia era uma das 7 maravilhas do mundo, toda aquela engenharia da Babilônia. Aquele reino parecia um reino inabalável, era um centro
cultural, intelectual, um centro, além de um centro cultural e intelectual, um centro de comércio, porque as caravanas passavam pela Babilônia com produtos exóticos. Era muita... Se a gente fosse falar da Babilônia, eu diria, era um lugar de muito deslumbramento, mas de muita corrupção, de muita arrogância, de muita idolatria, de muita imoralidade. Era conhecida como o poço do vício. Era muita coisa, era um reino contra Deus a Babilônia. Lembra que eu falei no primeiro vídeo, se Jerusalém mostra o reino e a vontade de Deus, a Babilônia mostra um reino contra Deus. Era muita abominação junto, era muito amor ao dinheiro, era muita lascívia, muita prostituição na Babilônia, prazeres mundanos naquele local. Nabucodonosor, dominando a Babilônia, ele conquistou muitas terras, muitos povos ao seu redor e só ampliava o seu império, até chegar em Judá. Em Judá, ele não iria invadir. No entanto, se o povo obedecesse, Deus deu um aviso através de Jeremias para o rei Joaquim: não faça aliança com ninguém, se entregue. É meu propósito que vocês fiquem 70 anos na Babilônia, porque era um juízo de Deus sobre um povo que se afastou dele. Então Deus falou: não resista, vá para a Babilônia, se entregue. Mas o rei Joaquim não ouviu o profeta Jeremias. O que o rei Joaquim fez? Ele foi tentar fazer uma aliança para ajudá-lo com o Egito. Quando Nabucodonosor soube dessa tentativa de aliança, ele decidiu invadir Judá. E foram 3 deportações, 3 invasões de Judá. E eu quero que você, neste momento, você pense um pouco comigo. A primeira deportação ocorreu no ano 605 a.C. Nessa primeira deportação, Nabucodonosor entra e não leva todo o tesouro do templo. Ele leva parte do tesouro do templo, ele invade Judá, leva parte do tesouro do templo, leva Joaquim, que se entrega. Dessa vez ele se entrega toda a sua corte, a corte do rei Joaquim, a nobreza, os intelectuais. E junto com essa primeira leva que foi para a Babilônia, nós encontramos Daniel e ali Sadraque, Mesaque e Abidenego. Foi nessa primeira leva, no ano 605 a.C. Vamos ler na palavra? Então você lê comigo em 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Foi durante o reinado de Joaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá, e durante 3 anos Joaquim foi servo de Nabucodonosor, mas se revoltou contra ele. Foi aqui que eu disse que ele não deveria ter feito e ele se rebelou. Como ele se rebelou, Nabucodonosor vai no ano 605 a.C. e invade Judá. E agora sim, no versículo 10. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Então, neste momento, você vê que é a primeira deportação, e nós vemos na história, na Bíblia, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidenego e o rei Joaquim indo para a Babilônia. Segunda deportação acontece 8 anos depois, e neste momento é 2 Reis, capítulo 24, no versículo 13. Eles levaram dali os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio do Senhor. E conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo. E ele levou cativo toda Jerusalém, bem como todos os seus príncipes, homens valentes, os seus artífices, ferreiros,
Ao todo 10.000, ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Essa foi a segunda deportação, aonde, além de todos os tesouros, foi levado também o profeta Ezequiel. Nós vemos que no livro de Ezequiel, Ezequiel lá no cativeiro na Babilônia, ele diz no capítulo 1 que ele está ali à beira do rio, ele está na Babilônia. Nós vemos no livro de Daniel, Daniel que estava na primeira deportação, nós o encontramos na Babilônia. Você encontra Ezequiel na segunda deportação e no livro de Ezequiel ele falando deste momento que ele estava lá na Babilônia. Mas nós vamos ver a terceira deportação, 11 anos depois, e agora toda a cidade é destruída. Agora a invasão é para destruir completamente. Jerusalém é incendiada, o templo é incendiado, nada sobra. E ali é deixado na terra só algumas pessoas muito fracas, muito para eles, para os babilônios, que não teria força para reconstruir aquela nação. Então foi um roubo total e foi uma destruição total. 3 etapas, 3 destruições. Essa última destruição você pode ler em Jeremias 52, do versículo 29 a 32. Você vai ver essa destruição total de Jerusalém pela invasão de Nabucodonosor. Agora a gente está na Babilônia e todo o povo de Judá está lá na Babilônia. Você encontra no Salmo 137 qual era o sentimento deles enquanto estavam lá na Babilônia. E leia comigo o Salmo 137. Eu já mostrei para vocês Daniel, que nós vamos falar mais tarde sobre Daniel, ele estava ali, Ezequiel, mas olha no Salmo 137 o que está escrito: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião, um cântico ao Senhor em terra estranha. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada, o céu da boca, e se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. E no versículo 8, filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é o sentimento dos que estavam cativos na Babilônia. Eles chegaram com grande tristeza e ali eles estão falando que os babilônios pediram aos levitas, aqueles que tocavam, que tocassem. Eles sabiam que eles tocavam muito bem, mas eles disseram: a tristeza abatia o nosso coração. E eles estão com saudades da terra deles e pedindo a Deus a vingança. Mas Deus deu um tempo para eles permanecerem na Babilônia. O Senhor disse: serão 70 anos na Babilônia. E ali vocês não fiquem presos ao passado, vocês vivam o presente, porque ali o exílio na Babilônia não era uma escravidão como foi no Egito, de grande sofrimento. Eles estavam ali como escravos na Babilônia, mas eles não eram açoitados, não era uma dura escravidão. Era um momento a pior escravidão era a de assimilação, para que todos perdessem a identidade e não tivessem mais nenhum vínculo com a sua terra e nem com o Deus de Israel, mas muitos permaneceram fiéis, o coração fiel ao Senhor. E o problema da escravidão do Império da Babilônia, de ser, digamos, agradável comparado com o do Egito, foi que no momento de saírem, Esdras fica impactado, porque quando ele chega na metade do caminho, ele vê que muitos levitas ficaram na Babilônia, não quiseram sair. Aí ele faz um segundo aviso, ele diz: pode sair daí, é tempo de sair da Babilônia. Sai, povo meu, da Babilônia. Como o Senhor fala para nós em Apocalipse, este é um momento de sair da Babilônia. Mas eu vou falar disso no próximo vídeo. Eu quero finalizar este vídeo dizendo que agora
O povo está lá na Babilônia. E no próximo vídeo nós vamos ver o que acontece com a Babilônia. Como este império vai ser destruído? Ele vai ser destruído? E se ele for, como será? E como o povo permaneceu ali dentro da Babilônia? No próximo vídeo eu vou responder a essas perguntas. E que você não saia desse vídeo sem antes você curtir e compartilhar com alguém que quer entender melhor a palavra. Eu tenho certeza que vai ajudar a muitos. Que Deus te abençoe.